Em 363 d.C., um concílio de bispos tomou uma decisão. Eles se reuniram em uma cidade chamada Laodiceia. Analisaram uma lista de textos que os primeiros cristãos vinham lendo há séculos. Textos que descreviam Jesus em termos tão vastos, tão cosmicamente aterradores, que pessoas comuns não deveriam sequer lê-los sem supervisão. Houve votação, e esses livros foram proibidos. Cópias foram caçadas e queimadas, e o retrato de Jesus dentro deles. Um retrato que os primeiros crentes aceitaram como escritura foi apagado do cristianismo ocidental quase completamente. Quase. Porque no alto das montanhas da Etiópia um grupo de monges continuou copiando. Copiaram durante a guerra. Copiaram durante a invasão. Eles copiaram através de séculos de isolamento. Não faziam ideia de que o resto do mundo havia descartado o que eles estavam preservando. Simplesmente acreditavam que era verdade. Então continuaram. E o que eles preservaram descreve um Jesus que a maioria dos cristãos de hoje nunca encontrou. Não a figura de olhos meigos da pintura renascentista. Não o pastor gentil da escola dominical. Um ser cujo rosto resplandece mais que 1000 sóis. Cuja voz comanda a obediência de anjos e demônios em todos os reinos da existência. Em cuja presença, segundo textos de quase 2000 anos, o próprio tempo e espaço se curvam. Mel Gibson leu esses textos, e em 2027, ele levará esse Jesus para as maiores telas do mundo. Esta é a história do que foi enterrado, de quem o manteve vivo, e de por que isso está prestes a mudar tudo o que você pensa saber sobre esse homem. Você precisa começar em 2004. Porque sem 2004 nada do que vem depois faz sentido. Mel Gibson fez um filme que todos os estúdios de Hollywood se recusaram a produzir. Ele financiou tudo sozinho. Hipotecou o próprio futuro por isso. Filmou tudo em aramaico, latim e hebraico. Línguas que não eram faladas naquele contexto há 2000 anos. Sem concessões à pressão comercial. Sem suavizar o conteúdo da história. A Paixão de Cristo arrecadou mais de 600 milhões de dólares em todo o mundo. Tornou-se o filme com classificação indicativa R de maior bilheteria na história dos Estados Unidos. Um recorde que manteve por quase 20 anos. As pessoas que disseram que o filme o arruinaria estavam erradas. As pessoas que disseram que o público não queria cinema religioso sem filtros estavam erradas. Mas Gibson nunca afirmou que a história estivesse completa. Desde o início ele disse publicamente: "A Paixão de Cristo contou apenas a primeira metade." Terminou no túmulo. O que aconteceu depois? O que realmente aconteceu em todas as esferas, não apenas em Jerusalém, essa história nunca foi contada. Ele passou as 2 décadas seguintes tentando contá-la. Em entrevistas ao longo dos anos, revelou que havia desenvolvido 2 roteiros. Um era tradicional, estruturado, próximo do que o público esperaria. A outra experiência, ele disse no podcast do Joe Rogan, era como uma viagem de ácido. Uma jornada por múltiplos reinos pelo inferno, por hierarquias angelicais, através de dimensões da realidade que não operam no tempo humano. A maioria das pessoas ouviu isso e presumiu que ele estava sendo dramático. Ele não estava. Ele estava descrevendo quase palavra por palavra o que a Bíblia etíope sempre disse que aconteceu. A ressurreição de Cristo, parte 1, não é um rumor. As filmagens estão acontecendo nos estúdios Cinecittà em Roma. Orçamento de 100 milhões de dólares. Distribuição pela Lionsgate. Parte 1 na Sexta-feira Santa de 2027. Parte 2 no dia da Ascensão, 40 dias depois. Até o calendário de lançamentos é uma declaração teológica. Os roteiros são confidenciais. No American Film Market, os compradores internacionais foram informados de que não poderiam lê-los antes de fecharem contratos de distribuição. Numa indústria construída em torno de apresentações e cópias de exibição, Gibson pediu aos compradores mais poderosos do cinema mundial que assinassem cheques baseados exclusivamente em sua reputação.
A maioria o fez. O pouco que Gibson confirmou é o seguinte: o filme começa antes de Belém. Abre com a queda dos anjos. A narrativa se desenrolará em dimensões que não têm equivalente em nenhum filme bíblico ocidental já produzido. A ressurreição disse. Gibson não pode ser contada como um único evento linear, porque não aconteceu em uma única dimensão linear. Quando você entende o que a Bíblia etíope diz sobre a estrutura da criação sobre os 7 céus, a descida de Cristo por cada um deles, a arquitetura cósmica do que realmente foram a crucificação e a ressurreição, você para de se perguntar de onde Gibson tirou essa visão. Você começa a se perguntar como ele encontrou isso antes que alguém lhe dissesse onde procurar. A maioria das pessoas no mundo ocidental nunca ouviu falar da Igreja Ortodoxa Etíope Tewahedo. Essa é a primeira coisa que vale a pena corrigir. É uma das instituições cristãs mais antigas da Terra. O cristianismo chegou à Etiópia no século IV não como uma importação colonial, mas como uma continuação orgânica da fé que já havia se espalhado para o sul e leste a partir de Jerusalém. Foi registrado em Ge'ez, uma antiga língua sagrada que antecede o latim como veículo para a teologia cristã. Desenvolveu suas próprias tradições teológicas independentemente de Roma, Constantinopla ou qualquer concílio que Roma tenha convocado posteriormente, quando o Império Romano começou a decidir no que os cristãos tinham permissão para acreditar. E mais importante, para ler a Etiópia era praticamente inacessível. A expansão islâmica no século VII criou uma barreira geográfica que por puro acaso se tornou uma barreira de preservação. As queimas de livros e os expurgos doutrinários do Ocidente aconteceram do outro lado de uma barreira que o cristianismo etíope nunca precisou atravessar. Como resultado, a Bíblia etíope contém até 88 livros, 22 a mais que o cânone católico e 44 a mais que a maioria das Bíblias protestantes. Inclui textos que os concílios ocidentais proibiram explicitamente. Entre eles o livro de Enoque, o livro dos Jubileus e a Ascensão de Isaías. Os 3 descrevem Jesus de maneiras que a Igreja Ocidental decidiu que as pessoas comuns jamais deveriam ler. Os 3 permaneceram em mosteiros etíopes, cuidadosamente copiados e preservados por mais de 15 séculos. O livro de Enoque não é um documento marginal. Fragmentos dele foram encontrados entre os manuscritos do Mar Morto, o que significa que circulava amplamente entre judeus devotos nos séculos que antecederam o nascimento do cristianismo. Os primeiros padres da Igreja o citaram. A própria Epístola de Judas, no Novo Testamento, o cita diretamente como profecia autorizada. Este é um livro que os primeiros cristãos leram, em que confiaram e trataram como revelação. Então, em 363 d.C., o Concílio de Laodiceia o proibiu. Ordenou sua remoção. Mandou destruir cópias. E pelos próximos 17 séculos, a maior parte do mundo ocidental jamais teve contato com o que ele dizia. Eis o que ele diz. Eis o que Enoque descreve uma figura que ele chama de Filho do Homem, o escolhido, o juiz justo. E a descrição não se parece em nada com os retratos que estiveram pendurados nas igrejas ocidentais por 1000 anos. Sua cabeça é branca como a lã. Seu rosto irradia uma graça tão avassaladora que não pode ser descrita em palavras. Ele está sentado no centro de um tribunal celestial cercado por rios de fogo. Anjos. Seres de poder incompreensível que existem desde antes da fundação da terra. Ajoelham-se diante dele. Sua autoridade se estende por todos os domínios da existência, todas as dimensões da realidade, todas as eras do tempo. Agora abra o livro do Apocalipse, o único livro que permaneceu no cânone ocidental. Capítulo 1, versículos 14 a 16. A descrição de Cristo com cabelos brancos como a lã, olhos como chamas de fogo, pés como bronze polido refinado em uma fornalha, voz como o turbilhão das águas, uma espada afiada saindo de sua boca, rosto resplandecente com uma luz insuportável. As descrições não são semelhantes, são iguais.
Estudiosos de textos judaicos e cristãos antigos confirmaram que isso não é coincidência. O autor do Apocalipse baseou-se diretamente na tradição enoquiana, a mesma tradição que mais tarde foi proibida queimada e substituída por algo mais conveniente. Mas a Etiópia a preservou. Assim, durante 15 séculos, todos os cristãos etíopes leram um retrato de Jesus que a Igreja Ocidental considerou excessivo. Presume-se que os textos foram proibidos por razões teológicas, que a Igreja primitiva os considerou doutrinariamente errados e responsavelmente os excluiu do cânone. Não foi isso que aconteceu. Observe o que esses textos realmente ensinam, não as imagens apocalípticas, mas a teologia subjacente. O livro de Enoque, a ascensão de Isaías e os textos preservados pela Igreja Etíope descrevem um Cristo que oferece algo que nenhuma instituição pode controlar: um encontro direto, pessoal e sem intermediários com Deus, sem necessidade de padre, sacramento ou dízimo. Esses textos registram um Cristo dizendo na linguagem preservada pela tradição etíope: vocês não são filhos do pó, vocês são filhos da luz. O reino de Deus não vem de fora de vocês, ele já está dentro de vocês. A salvação não é uma transação, é um despertar para o que vocês já são. Leia isso novamente devagar e depois pergunte a si mesmo: como uma instituição centralizada construída sobre a autoridade do clero, a necessidade dos sacramentos e o poder financeiro das indulgências sobrevive se essas palavras chegam às pessoas comuns? Ela não sobrevive. Assim, essas palavras foram removidas. O Cristo cósmico que declarava a centelha divina em cada ser humano foi substituído por uma figura controlável, bela, gentil, totalmente dependente da mediação institucional para ser alcançada. Um ícone, uma pintura, algo que coubesse dentro de uma moldura. Os monges na Etiópia nunca receberam esse aviso. Eles continuaram copiando o original. A ascensão de Isaías foi escrita no final do primeiro ou início do segundo século, ainda na memória viva do Novo Testamento. Ela descreve a estrutura da criação como 7 céus distintos, cada um mais imponente que o anterior. O primeiro céu, anjos, supervisionando os assuntos da terra. O segundo, os movimentos das estrelas e corpos celestes pelo cosmos. O terceiro, o paraíso, a árvore da vida, portões de fogo vivo, pisos feitos de luz estelar. No sexto céu, um ser humano simplesmente não consegue suportar o que existe lá. O sétimo céu, o reino supremo, nenhum ser criado pode sobreviver em sua plena presença. E é do sétimo céu que o amado desce. Mas eis o que o texto descreve em detalhes extraordinários. Em cada nível do céu, em seu caminho para a terra, Cristo deliberadamente se vela. Ele diminui seu próprio brilho em cada céu, de modo que os seres ali o percebam como um dos seus, um anjo entre anjos, um ser celestial entre seres celestiais. Seres, não porque ele se esconda envergonhado, mas porque se ele atingisse sua plenitude em qualquer nível dessa descida, a própria existência não sobreviveria ao encontro. Ele chega a Belém como um bebê humano. Todos os reinos da criação testemunharam a encarnação. Quase nenhum deles sabia o que estava vendo. Somente o Pai e o Espírito Santo entenderam o que havia entrado naquela manjedoura. Mel Gibson disse que seu filme precisa começar em um reino completamente diferente. Ele disse que começa com a queda dos anjos. Ele afirmou que a ressurreição não pode seguir uma linha do tempo linear, porque está ocorrendo simultaneamente em múltiplas dimensões da realidade. Isso não é excentricidade de um cineasta. É alguém que encontrou a ascensão de Isaías e entendeu exatamente o que ela descrevia. Entre hoje numa igreja ortodoxa etíope e você não verá o Jesus retratado nas pinturas do Renascimento ocidental. Você verá Exaber, Senhor do universo, de pele escura, olhos profundos, cercado por ouro que representa não o luxo, mas o fogo da presença divina, plenamente humano e plenamente cósmico simultaneamente.
Não suavizado para a acessibilidade, não domesticado para conforto institucional, a mesma figura que Enoque descreveu. O mesmo ser da ascensão de Isaías mapeado na arquitetura dos 7 céus. Na teologia etíope, os milagres não são atos de caridade, mas sim atos de restauração cósmica. Quando Cristo ordena que uma tempestade cesse, a criação reconhece seu autor e obedece. Quando Cristo cura uma doença, o projeto original da existência está sendo restaurado. Quando Cristo ressuscita os mortos, ele não está subvertendo as regras da realidade. Ele está simplesmente afirmando que a vida é mais fundamental que a morte e sempre foi. Estudiosos modernos que estudam as tradições manuscritas do reino de Aksum descobriram algo que está silenciosamente remodelando o campo da história cristã primitiva. A erudição teológica mais sofisticada do primeiro milênio pode não ter ocorrido em Roma ou Constantinopla. Isso pode ter acontecido na África. Manuscritos etíopes que nunca foram totalmente traduzidos, tradições que nunca foram digitalizadas, textos que os estudiosos ocidentais mal começaram a examinar. Os monges preservaram mais do que imaginavam. Eis a questão. O Jesus que 1 bilhão de pessoas carregam em suas mentes, agora a figura gentil e de pele clara de inúmeras pinturas, o pastor manso do imaginário popular, não foi moldado pelas fontes mais antigas. Foi moldado pelas fontes que sobreviveram à purga e pelos artistas europeus que ilustraram essas fontes sobreviventes 1000 anos depois que os textos originais foram destruídos. O retrato original, aquele que os primeiros cristãos leram. Aquele que os primeiros padres da igreja citaram antes que os concílios os mandassem parar. Aquele que os monges etíopes preservaram durante 15 séculos de isolamento, não se parece em nada com isso. Parece-se com o que Enoque descreveu. Parece com o que a ascensão de Isaías descreveu. Parece com o que o livro do Apocalipse preservou no único capítulo que passou pelo filtro. Um ser de autoridade cósmica absoluta que escolheu chegar como um bebê que percorreu todos os reinos da existência antes do tempo, que morreu como a fonte de toda a vida. O que o texto descreve como uma ruptura no próprio tecido da realidade, e cuja ressurreição não foi um único momento em Jerusalém, mas uma explosão cósmica de luz infinita reivindicando o território infinito simultaneamente em todas as dimensões existentes. A ressurreição de Cristo chega em 2027 com um orçamento de 100 milhões de dólares. E um diretor que já provou uma vez que contará a versão sem filtros dessa história. Independentemente do que a indústria pense, se ele executar o que descreveu, esta será a primeira vez que a maior parte do mundo verá o Cristo cósmico da Etiópia e de Enoque na maior tela disponível. E depois de ver isso, a pintura na parede da igreja nunca mais parecerá completa. Os monges que copiavam aqueles manuscritos jamais imaginaram que chegaria o momento. Não faziam ideia de que em 2025... um diretor de Hollywood gastaria 100 milhões de dólares para mostrar ao mundo o que eles vinham guardando. Eles não estavam preservando uma controvérsia. Eles não estavam fazendo uma declaração política. Subiam as suas montanhas, sentavam-se em seus aposentos de pedra e copiavam cada palavra que consideravam sagrada geração após geração. Durante 1500 anos, eles preservaram um Cristo que a instituição romana considerou poderoso demais para ser de conhecimento público, direto demais, sem intermediários demais. Um ser que dizia às pessoas que elas carregavam a divindade dentro de si e não precisavam da permissão de ninguém para acessá-la. E eis a pergunta que eles estão silenciosamente fazendo naqueles mosteiros encravados nos penhascos. Isto é apenas o começo. Existem manuscritos nas terras altas de Tigray que nunca foram traduzidos para nenhuma língua moderna. Textos que os estudiosos ainda não examinaram. Tradições que não existem em nenhum lugar na literatura acadêmica ocidental. Se o livro de Enoque por si só foi suficiente para reformular toda a nossa compreensão de quem foi esse homem, o que há nos manuscritos que ainda não foram abertos? O que mais eles preservaram, o que mais foi enterrado?